A história de quem conta as histórias para você. Um bate-papo com jornalistas do Brasil e de várias partes do mundo. La Siesta, com Patrícia Vasconcelos. Olá para você que nos acompanha neste fim de semana. A partir de agora começamos mais um programa La Siesta. Eu sou Patrícia Vasconcelos, falo direto de Buenos Aires. Hoje a minha convidada, a jornalista brasileira Janaína Figueiredo. Janaína brasileira, mas que mora aqui em Buenos Aires já há muito tempo, né, Janaína? Quanto tempo? Puxa, muito tempo, até já esqueci. 30 anos que eu moro aqui, mas sempre com meu pezinho, um pezinho aqui e outro pezinho no Rio de Janeiro, onde está minha família, né? Eu ia falar, pelo sotaque da Janaína, pelo S, a gente percebe, não perdeu, né, o sotaque carioca. O sotaque gostoso, né? A Janaína é correspondente do jornal O Globo também, já há quanto tempo, Janaína? Olha, eu comecei a colaborar no Globo, vão fazer já 17 anos, e como correspondente contratada, já, enfim, fixa, 2002, 14 anos, né? 2002, 14 anos já, bastante. Então, a Janaína é uma das nossas colegas jornalistas aqui, né? Escreve sobre não só a Argentina, mas sobre a América Latina. Para você que quer conhecer a Janaína, eu sempre falo aqui, Jana, que o ouvinte da Rádio Panorama FM pode acessar depois a entrevista pelo site da rádio e também pela página da Rádio Panorama no Facebook. Então, é só você acessar www.radiopanoramafm.com ou então na página do Facebook para conhecer a Janaína. Também na página do jornal, né? Você tem feito vários vídeos, porque você trabalha por impresso, mas na página do Jornal o Globo, o leitor também pode te conhecer. Né, Paty? Paty, a gente tem certa intimidade já depois de tantos anos. A gente está fazendo um trabalho cada vez mais, enfim, diversificado, né? O jornalista hoje em dia, quando eu comecei, você perguntava há quantos anos? Há 14 anos eu só fazia o papel. Mas hoje em dia eu faço papel, faço edição online, faço vídeo. E esse ano, 2016, comecei também a fazer participações ao vivo através do perfil do Globo no Facebook. E é muito interessante, realmente, porque nunca tinha feito nada ao vivo. Tem uma adrenalina que assusta um pouco no começo, mas agora já estou um pouco mais tranquila. Bom, de todas as matérias que você fez essa semana, qual você destacaria para quem escuta a Rádio Panorama agora? Olha, eu acho que a história do momento é o acordo de paz na Colômbia. Com certeza é a notícia, eu acho que é a notícia em termos de América Latina mais importante do ano para a região, porque tivemos na última segunda-feira a assinatura do acordo em Cartagena, né, na cidade colombiana, depois de 4 anos e alguns meses de negociação, uma negociação que realmente passou por momentos difíceis, que quase naufragou em alguns momentos e que acabou com uma guerra de 52 anos, é muito tempo, que deixou entre mortos, feridos, exilados, enfim, as vítimas dessa guerra são calculadas em mais de 8 milhões de pessoas, quer dizer, muita gente, muitos anos, e foi um esforço muito grande de ambas as partes, né, do governo atual, do presidente Santos, e das Farc, né, as Forças Armadas Revolucionárias. E nesse domingo a gente vai ter um plebiscito. Para que o povo colombiano diga sim ou não, né, para esse acordo. É muito interessante, porque Santos não tinha por que fazer esse plebiscito, né? Na verdade, não era uma condição para implementar o acordo de paz, mas ele quis que fosse submetido à população, então vamos ter o plebiscito, que provavelmente vai ganhar o sim. É o que tudo indica, as pesquisas. Então eu acho que em termos políticos, essa é a notícia, eu diria, do ano, né? Agora, em termos políticos, há também matérias, vamos dizer assim, mais leves e individualizadas suas, né? Assim, uma história sua, o que você acha que você podia dizer? Olha, o que eu mais gostei de fazer nas últimas 2 semanas, eu diria, porque foi uma produção que realmente me deu muito trabalho, mas foi muito gratificante, foi uma matéria que foi capa do caderno Boa Viagem, que é o caderno de turismo do Globo, sobre como Buenos Aires se transformou atualmente no principal destino
turístico gay da América Latina. Realmente, eu não tinha noção de que isso era... Mais que Rio de Janeiro? Mais que Rio de Janeiro. Foi uma pesquisa realizada pela Câmara de Turismo Gay e Lésbica Argentina, e Buenos Aires saiu em primeiro lugar. E realmente fazendo a matéria, entrevistando as pessoas que participam desse fenômeno turístico, você realmente vê que Buenos Aires tem muito para oferecer, e o que eu mais gostei realmente foi como a matéria foi editada no Rio, com, enfim, as editoras trabalharam muito bem, e o título foi genial, foi Buenos Aires, uma cidade de respeito. Eu acho que é isso, é passar do conceito de não discriminar para o conceito de respeitar. Não é a mesma coisa você só não discriminar, não basta. Eu acho que hoje em dia você tem que respeitar todo mundo, suas opções em todos os sentidos da vida. E o que eu realmente descobri com essa matéria é que Buenos Aires é uma cidade que respeita todo mundo. E tem muita gente, muitos casais gays estão vindo casar aqui. Eu entrevistei uma wedding planner, que são as pessoas que organizam os casamentos. Organizam os casamentos, especializada em casamentos gays. Ela faz mais ou menos dois casamentos por mês, de gente do mundo inteiro. Vem gente da Europa, da Ásia, que querem se casar aqui porque é muito fácil. A pessoa chega num domingo e na sexta-feira está casando. Isso em relação ao Brasil é bem diferente mesmo, né, Janaína? A Argentina é, vamos dizer assim, mais avançada legalmente em relação a reconhecer os casais que querem se casar, casais do mesmo sexo, e também para as pessoas que querem mudar de nome. Aqui na Argentina é possível já mudar de nome, como a ida ao cartório, e no Brasil, pessoas que são transexuais, por exemplo, enfrentam uma grande dificuldade. Não, realmente, assim, a matéria começa dizendo que esse fenômeno turístico não teria sido possível sem a lei de casamento gay, que é uma lei de 2010 e é uma lei realmente de vanguarda na região. E eu comentava, quando eu postei a matéria no Facebook, que lamentavelmente em muitos países da América Latina ainda se discrimina o turismo gay. As pessoas que trabalham com isso aqui me diziam que você chega, por exemplo, ao aeroporto de Lima, no Peru, e não tem a mesma receptividade, não tem o mesmo respeito que você sente chegando a Buenos Aires. Isso é resultado de um trabalho do Estado e do setor privado, e com leis como a do casamento gay, que você estava mencionando também, de reconhecimento, né, do que eles chamam de identidade de gênero. A Argentina realmente deu passos muito à frente dos outros países da região. Você poder chegar no cartório e falar, eu quero me chamar Carlos e não Ana, sei lá, e você ser mulher e você se considerar que você é homem, e só isso. Só o seu desejo é suficiente, né? Exatamente. Eu acho que Buenos Aires, eu moro, como dizia no começo, há muitos anos aqui. Quando eu cheguei aqui, era filha de pais separados, que no Brasil era uma coisa absolutamente comum. Aqui não era. Na década de 80, eu me sentia um ET, brasileira, filha de pais separados, nome difícil. E hoje em dia, Buenos Aires realmente é outra cidade. É outra cidade, mudou muito. E realmente, para mim, é motivo de orgulho, porque é a minha segunda cidade no mundo, né? Um dos assuntos que você comentou, que eu vi, foi tema de um ao vivo seu no site do jornal, foi sobre um projeto O Cinema Vai às Escolas Argentinas, né? Como é que é esse projeto? O cinema vai ser incluído no currículo das escolas argentinas ou não é bem isso? Não, não é bem isso. O cinema vai ser estudado por alunos de 11 a 18 anos num programa que chama, como você dizia, O Cinema Vai às Escolas. Em escolas públicas de várias províncias, até agora das 24 que tem na Argentina, 7 já aderiram. Eles vão fazer um espaço de cinema onde os alunos vão assistir filmes nacionais, também franceses, porque é um acordo com a França, e depois de assistirem o filme vão ter aulas sobre noções básicas de cinema, como iluminação, roteiro, etc. A ideia é promover o cinema nacional, que os jovens adquiram, né, o costume de assistir cinema, porque é uma coisa assim como jornal de papel, está se perdendo o cinema um pouco também. E o cinema argentino é um cinema que faz muito sucesso no mundo. No Brasil é um cinema muito, muito bem recebido, tem muito público, principalmente, né, em Rio, São Paulo.
E eu achei legal falar sobre isso justamente porque é um cinema que os brasileiros gostam muito, né? Os atores argentinos são muito conhecidos no Brasil, enfim, temos o Ricardo Darín, que eu adoro. A mulherada gosta, né? Aqueles olhos azuis. Já entrevistei a Janaína também, né, Janaína? Inclusive no mesmo dia estávamos ali. Entrevistamos o Ricardo Darín, poderosas. E então eu achei legal contar isso, né? Contar que o cinema argentino está sendo estudado também. Tem um filme nesse momento que se chama O Cidadão Ilustre. O Prêmio Nobel de Literatura e flamante cidadano ilustre de Sala, Daniel Mantovani, que está fazendo muito sucesso aqui, já batendo recordes de audiência, já foi selecionado para o Oscar e a melhor filme estrangeiro, e certamente vai chegar no Brasil daqui a alguns meses e vai fazer muito sucesso. Então, tudo que é cinema argentino rende matéria para o jornal, e eu achei que era interessante mostrar como o cinema também está sendo usado na educação, né? Achei legal. Essa matéria foi muito comentada no Brasil porque ela aconteceu poucos dias depois de uma discussão de matérias que foram tiradas do ensino médio, mas aí depois o Ministério voltou atrás. Você vê alguma comparação entre Argentina e Brasil ou não existe essa comparação? Não sou eu que faço essa comparação, eu acho que é uma comparação lógica. Não pensei nisso na hora que propus o assunto, mas percebi que o timing ia levar a que muitas pessoas fizessem essa comparação. Mas isso está acontecendo o tempo todo, Paty. Agora, o Brasil está num momento de muita sensibilidade social, óbvia, pelo contexto político, tem muito debate nas redes sociais o tempo todo, né? As pessoas estão numa conversa permanente, expressando opiniões, e eu vejo que muitas das matérias que a gente faz de Argentina acabam levando as pessoas a compararem Macri com Temer, e a Argentina faz isso e o Brasil faz aquilo ou não faz aquilo. Não é, assim, eu acho que não é o meu papel opinar nem sobre a Argentina, nem sobre o Brasil, e eu sou muito cuidadosa com isso, porque eu acho que o papel do jornalista não é opinar, é informar, pelo menos de um correspondente. Se eu fosse colunista, a história seria outra, mas eu não sou colunista, eu sou jornalista, sou repórter, é o que eu gosto de fazer. Então, às vezes, eu sinto que as pessoas pressionam um pouco, né, como se a gente tivesse que se envolver nessa discussão, mas não é assim. Eu acho, a minha opinião, agora sim estou dando a minha opinião, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que informar e, obviamente, as informações que a gente dá vão levar a que as pessoas formem as suas opiniões, façam comparações, critiquem, mas não sou eu que vou criticar, nem dar minha opinião, nem opinar, pelo menos não como correspondente do Globo. Eu acho que o meu papel é informar sobre a Argentina e sobre a América Latina. Ponto final. Essa semana também você esteve na residência oficial aqui em Buenos Aires, em Olivos, conversando com Maurício Macri, de tudo que o presidente argentino Maurício Macri, de tudo que você ouviu, que vocês conversaram, dessa entrevista, o que você destacaria? Um dia depois, ele deu horas depois, na verdade, ele deu uma coletiva para falar sobre o índice de pobreza no país. Isso chamou muita atenção aqui na Argentina, porque as pessoas consideraram um índice alto, né? Vocês chegaram a conversar sobre isso? Não, porque a gente não sabia que ele ia anunciar isso poucas horas depois. Sobre a entrevista, foi interessante porque ele nos chamou pela próxima, já daqui a 3 dias, visita do presidente Michel Temer a Buenos Aires. Então ele queria falar sobre a relação entre Brasil e Argentina, enfim. O Macri aproveita muito os momentos para convocar determinados setores da imprensa, ele funciona bastante assim. Então, diante da visita do Temer, ele chamou jornalistas brasileiros. Conversamos principalmente sobre como ele vê a situação do Brasil, qual é a opinião dele sobre o impeachment, se houve golpe, se não houve golpe, e como ele vê a relação com o Brasil, qual é a expectativa dele em termos do vínculo agora com o governo de Michel Temer. Foi interessante, ele reafirmou uma postura muito cautelosa, que ele vem mostrando desde o começo do processo, cautelosa até certo ponto, porque ele deixa claro que para ele não houve golpe, que para ele foram respeitadas as instituições, e ele considera que, enfim, que o governo Temer é um governo legítimo. A opinião de Macri, estou simplesmente transmitindo, tá? Por favor, porque senão a gente tem que ter muito cuidado, né, no momento como a gente
expressa as informações, porque é bom não deixar espaço para muita polêmica, voltando à questão de que nós simplesmente informamos, mas eu sabia que dizer a opinião do Macri certamente ia levar algumas críticas, mas nosso papel realmente é informar, e a posição do presidente argentino é essa. E ele confirmou também a posição sobre a Venezuela, uma posição muito dura. Ele acha que a Venezuela praticamente já teria que estar fora do Mercosul, porque não cumpre as normas, né, do bloco em termos de democracia, em termos de direitos humanos. Então, basicamente, os dois assuntos foram esses: a relação com o Brasil, governo Temer, e a situação da Venezuela. Não falamos, lamentavelmente, sobre a pobreza, que realmente foi uma informação, você sabe, que teve muito impacto aqui. Foi entre mais de 30%, um pouco mais de 30%, né? O governo argentino, no governo anterior, parou de divulgar, depois de um tempo, índices oficiais. Então, o último índice divulgado era muito inferior a esse. Realmente, as pessoas ficaram um pouco impactadas, né? Porque no ano passado, quando ainda era presidente, Cristina Kirchner disse que o índice de pobreza da Argentina era de 5%. Inclusive, seu chefe de gabinete no momento disse que a Argentina tinha menos pobres do que a Alemanha, ou seja, era realmente uma manipulação das estatísticas públicas que foi denunciada por ONGs, por ex-funcionários do que é o IBGE aqui, né, que se chama INDEC, e até mesmo pelo Fundo Monetário Internacional. Isso está se constatando. O que o governo Macri tem feito é reconstruir, ou pelo menos tentar reconstruir, a credibilidade das estatísticas públicas na Argentina. Até agora, quando eu tinha que fazer matéria sobre pobreza, eu imagino que você também, a gente consultava a Universidade Católica, né, que faz um monitoramento assim, com mais credibilidade. E a UCA vinha dando em torno de 30%, mas uma coisa é você ter uma universidade falando, outra coisa é você ter o governo dizendo que o número realmente é esse, o índice realmente é esse, né? Macri disse que dói, né, a todos os argentinos ter que 1 de cada 3 argentinos é pobre, está abaixo da linha da pobreza. É uma realidade dramática, mas você deve ter visto que no dia que isso foi divulgado, a ex-presidente Kirchner estava no Equador, sendo condecorada, e disse que era tudo, enfim, que a pobreza era consequência das medidas adotadas pelo governo Macri, da desvalorização, do tarifaço, ou seja, ela não assume, não faz nenhum tipo de autocrítica. Então, a polêmica que se instalou justamente é essa, né? O kirchnerismo dizendo que essa é mesmo a pobreza, mas que ela é responsabilidade de um governo que está no poder há menos de um ano, e o governo dizendo foi uma herança, nós simplesmente estamos dando transparência às estatísticas, e esse é o debate no momento. Um assunto mais leve, eu esqueci de falar aqui, Janaína, na semana passada, quem conversou comigo foi o Ariel Palácios. Talvez por ser grande amigo da Janaína, ele, talvez por ser um homem, nós esquecemos de falar do caso Angelina Jolie e Brad Pitt, que na semana passada repercutiu muito. Nessa semana já deu, né? Que escândalo, hein? Nossa, que assunto realmente escandaloso. E foi um pouco depois da separação do Bonner e da Fátima Bernardes no Brasil. Eu falei, deixa eu aproveitar que eu tô com a Janaína, mulher também, então talvez a gente possa comentar sobre isso. É notícia, né? Inclusive... eu acho que rendeu muito nas redes sociais, né? Tinha umas charges assim muito engraçadinhas. Uma delas que eu me lembro era uma foto de um iPhone, Brad Pitt, ligação perdida. Ou seja, as mulheres achando, né, que agora Brad Pitt tá solteiro, gente, vamos para lá, vamos para Los Angeles. Acho que tinha até companhias aéreas fazendo promoções. Isso eu não fiquei sabendo, não. Diziam em inglês, né? Brad is single, quer dizer, Brad está solteiro. Vamos para Los Angeles, promoção de voos. Incentivando o turismo para os Estados Unidos, pode ser. Como se ele fosse dar bola pra gente, né? Vamos ser honestos. Mas por que não para qualquer uma de nós que ouve a Panorama FM, por que não? Mulher brasileira. Não. Vamos lá. A esperança é a última que morre. Janaína, nosso tempo infelizmente sempre é curto, a gente já está acostumada, né, a lidar com tempo escasso, você com palavras, né, no jornal. Nosso La Siesta já está quase no fim, eu sempre peço ao final do programa para o jornalista convidado escolher uma música, apresentar algo diferente,
para o ouvinte da Panorama FM, ou talvez uma música que você tenha saudade, né? Já está há tanto tempo aqui na Argentina, uma música de lá do Brasil e que você curta bastante, não sei. Olha, eu adoro a Marisa Monte, acho muito legal o trabalho dela, e tem uma música que eu acho linda, que eu não me canso de ouvir, que se chama Bem Que Cê Quis. Não sei se você conhece. Claro. Mas a letra é maravilhosa. Se alguém não conhece, procure. Bem Que Cê Quis, de Marisa Monte. Tá muito linda. Janaína Figueiredo, obrigada. Espero você aqui mais vezes. Tenho certeza que quem nos ouviu aprendeu bastante. Né? Muito bacana escutar você. Obrigada, viu? De nada, um prazer. Um bom sábado para você que nos ouve aqui na Panorama FM. Obrigada pela companhia. O nosso encontro, então, é daqui uma semana. No próximo sabadão, 13h, a gente encerra, então, esse La Siesta com Marisa Monte. Um grande beijo. Até fim de semana que vem. Bem que se